Opa, economia? E agora? Agora, a possível falta do diesel, combustível utilizado para mover a economia do país. Nos últimos dias, assombra aí uma informação de que os problemas nos Estados Unidos fazem com que a gente tenha problemas de abastecimento do diesel. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a comentar esse assunto, fazendo aí uma questão de destacar o racionamento, um possível racionamento. Mas como é que está esse cenário? A gente vai entender um pouco mais do que representa o diesel para a economia brasileira e o que a falta dele pode ocasionar. E, aliás, será que vai ter falta mesmo do diesel? Eu tenho a honra de receber aqui no programa o professor Hélio Berni, que é professor de economia do IBMEC. Ô, professor, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui ao Economia Agora. Satisfação, viu? Obrigado, Fabiano. Eu que te agradeço. Professor, pode faltar diesel no Brasil? Pois é, essa é uma pergunta que está sendo colocada aí, particularmente nas últimas 2 semanas, né? A Petrobras encaminha um relatório para o Ministério das Minas e Energia, encaminha um relatório para o governo, falando que a gente está com estoques limitados de diesel e que isso talvez vai impactar a oferta desse combustível no terceiro trimestre, não é? Eu acho que é um momento importante, né? A gente não pode esquecer que a economia brasileira ela não é independente, né, na produção de combustíveis, e dependendo de como acontecer a velocidade aí, por exemplo, do setor de agronegócio no segundo semestre, de repente a gente pode ter falta de diesel, né? Isso aí é muito complicado porque o modal de transporte ele é muito pesado no caso brasileiro, né? Uma possível falta de diesel, ela pode gerar alguns impactos aí, algumas externalidades para a economia brasileira. Isso pode significar aumento de preços de bens agrícolas, pode significar que o consumidor, quando ele for ao supermercado, ele vai experimentar preços mais elevados. Então, realmente é uma coisa que deve ser monitorada aí com um pouco de cuidado, né? Recentemente aí nós tivemos também uma informação por parte do governo federal que você está tentando também negociar novos estoques e novas compras de diesel junto à economia norte-americana. Então, a expectativa é de que isso seja resolvido em breve, para que a gente não corra o risco de ter uma falta do combustível no segundo semestre e uma possível implicação com relação ao aumento de preço, não somente do diesel, mas o impacto que ele pode causar na cesta de consumo do brasileiro. Professor, e a gente falando aqui do litro de gasolina e do litro de diesel, né, que se paga no Brasil, eu peguei uma lista aqui que eu achei super interessante, e a gente vai falar muito dos Estados Unidos, né, da agora para frente, com relação ao diesel. O litro do diesel nos Estados Unidos, ele acaba sendo mais alto do que do brasileiro. É R$ 7,08 e o litro do diesel no Brasil, a média de R$ 6,91. Aí você deve pensar assim, aí você pensa assim, muito bem, então a gente tem um preço mais baixo do que os Estados Unidos. Só que a gente tem que considerar que o salário mínimo nos Estados Unidos, que lá não tem um salário mínimo, mas tem uma média que acaba se tornando o mínimo, que é de R$ 6.017,19. E o nosso salário mínimo é de R$ 1.212. Então essa comparação do preço do diesel no Brasil e nos Estados Unidos, estou colocando esse assunto talvez até à frente do principal do que a gente está discutindo, porque para entender que nos Estados Unidos um problema lá acaba atrapalhando a gente aqui, né? Se eles tiverem dificuldade, até eu estava acompanhando um artigo, um furacão, como está previsto inclusive esse ano nos Estados Unidos e algumas regiões, pode atrapalhar o nosso abastecimento de diesel, né? Pois é, Fabiano, tem uma questão aí bastante interessante. Eu não sei se o brasileiro médio ele consegue realmente ver todo esse cenário. O preço dos combustíveis ele não é determinado no mercado doméstico, né? Algumas pessoas entendem dessa forma, mas o preço dos combustíveis ele é determinado no mercado internacional, né? Então, quando a gente tem algum choque externo, né,
Esse ano, por exemplo, a gente está percebendo aí que o conflito da Rússia contra a Ucrânia ajudou a diminuir a oferta de petróleo no mercado mundial. A gente tem um outro problema localizado agora aí acontecendo nos Estados Unidos, em que o aumento da demanda doméstica lá, né, está causando um aumento de preço de combustíveis, e isso, obviamente, impacta a operação Brasil, não é? Quando o preço desse combustível aumenta lá fora, todos os outros mercados eles são contaminados, não é? Então, se eu desejo comprar combustível lá fora, né? Se a gente está localizando que pode acontecer algum problema agora no terceiro trimestre, a gente vai ter que pagar um pouco mais caro por esse combustível. Você bem colocou aí, quando você apresentou os dados, né? Existe hoje uma diferença aproximadamente de 30 centavos quando a gente converte o preço do litro do combustível entre o que se paga nos Estados Unidos e o que está sendo pago aqui no Brasil. Isso até dificulta um pouco a importação, não é? Porque como que eu vou comprar algo lá fora que eu tenho que vender aqui domesticamente por 30 centavos abaixo? Então, realmente, você tem razão, né? A gente vive hoje uma economia que tem muito contato com o setor externo, não é? Então, qualquer coisa que acontece lá fora impacta aqui domesticamente. E nesse caso, de maneira um pouco preocupante, por quê? Se a gente realmente for trabalhar com preços de mercado para combustíveis, e essa diferença de 30 centavos ainda tiver que ser solucionada, isso indica um pouco de aumento de preço doméstico aí. De repente, no segundo semestre, o preço da cesta do consumidor médio aí está para ser afetada de maneira negativa. Pois é, e bota negativo nisso. E aí o telespectador que está nos acompanhando aqui, professor, Fabiano falou do diesel e a gasolina. Então, só para esse telespectador que gritou aí na televisão aí comigo, Fabiano, fala da gasolina. No Brasil, a gente paga R$ 7,25 a média, e a gasolina no Brasil, e nos Estados Unidos, R$ 6,02. Então tem aí até mais do que 30 centavos, né, professor? A gasolina, na hora da conversão, ela ainda fica um pouquinho mais onerosa ainda para os americanos, sempre lembrando que o poder aquisitivo do americano com o poder aquisitivo do brasileiro. Agora, uma dúvida muito crucial que eu acho que, como você colocou, né, o brasileiro médio, que eu me incluo nele, sou o cara que tento levar aqui a informação, né, mas tento me informar, aquele cara que está tentando se informar sobre as questões todas que acontecem no país. O impacto disso, do diesel no Brasil, ele chega ao ponto de ser incalculável, dependendo da altura que a gente tiver do preço, do quanto ele disparar, porque são os produtos, né, dos gêneros alimentícios que mais chamam atenção, mas você tem toda uma engrenagem de peças, produção, fábrica, tudo que volta e meia. E aqui, volta e meia rebate nisso. E o que a gente fala? O transporte por trilhos acaba fazendo uma falta danada num momento como esse, né? Pois é, Fabiano, né? A gente decidiu aí no passado um pouco distante, né, que o principal modal de transporte aqui seria o modal rodoviário, então realmente a gente é suscetível a esse tipo de impacto. O preço do combustível sobe, diesel ou gasolina, e nós somos impactados aí por conta disso, né? A gente tem visto aí até algum desenvolvimento recente aí de transporte por parte de grandes empresas do setor privado que têm se organizado para fazer desenvolver linhas férreas de novo, né? Ligando o interior do Brasil, principalmente, até os principais portos que escoam nossas exportações para o setor externo. Mas, assim, realmente, isso é um fato e a gente vai ter que conviver com isso enquanto a gente estiver experimentando o modal de transporte rodoviário como o mais importante do país. É possível, sim, calcular esses impactos, não é? E se realmente a gente tiver algum excesso de demanda no segundo semestre, ou seja, se a oferta de combustível ela não conseguir atender à demanda por combustível aí no terceiro trimestre, a gente provavelmente consegue, sim, ver o tamanho desse impacto, porque ele vai impactar os índices de preço, tá?
A gente consegue ver isso nos custos de transporte, né? Quando o dono do caminhão ele está alugando o serviço dele para fazer o transporte de uma mercadoria até um centro urbano, e a gente também vai conseguir perceber isso quando esse aumento de preços, caso ocorra, bater no consumidor final, através de preços de mercadorias e alimentos mais altos para o consumidor na ponta. Pois é, e como bate mais alto na ponta, a gente tem aí uma informação também que é muito curiosa, né? Porque o diesel foi o produto mais importado pelo Brasil em 2021. E a gente tem então, olha que o Brasil importa muitos insumos, né? Que o diga é o agronegócio com os fertilizantes. E a gente tem aí o diesel como algo bastante importado, o que mostra que a gente não tem autossuficiência no que diz respeito ao petróleo, porque a gente compra, como o senhor bem destacou, mas a gente está longe de ter uma autossuficiência no que diz respeito ao diesel, né? Esse é um outro tema muito interessante, não é? Volta e meia a gente vê, às vezes, informações que não são muito acuradas com relação a isso. O Brasil, ele exporta petróleo, mas o Brasil, ele também precisa de importar petróleo, né? De maneira geral, a gente exporta um petróleo mais bruto e a gente importa um petróleo que ele é mais refinado. Então, realmente, nós não temos independência completa no que toca à questão de produção e de consumo de combustíveis, né? Por isso que acontece o que nós acabamos, né, de conversar aí. Alterações de preço no setor externo, elas impactam, né, elas geram também alterações de preços domésticos. Pois bem. Ô professor, eu separei um vídeo aqui da Petrobras explicando um pouquinho do que a gente começou a falar aqui dessa como é que é feito o preço. Só que a gente vai rodar ele no segundo bloco. A gente vai fazer uma pausa aqui. Eu quero deixar uma pergunta para a gente discutir aqui na volta do intervalo. A elevação no preço do mercado global, o diesel se comparado a outras praças, a outros países, qual que é a análise que a gente pode fazer? O vídeo fala disso também, eu quero o seu complemento. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o seu Economia. E agora?